Consultor imobiliário. Sabias que um proprietário mais ativo na venda da sua própria casa é meio caminho andado para o sucesso da venda do imóvel? E que isso geralmente apenas é entendido depois de se perceber como funciona a mente do comprador? Bom, eu sou Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Eu tenho estado a fazer esta minissérie, um staging para que te quero uma série dedicada ou pensada para ti, consultor de imobiliário, e hoje neste episódio 18, vamos perceber como é possível tornar o proprietário mais ativo na venda. Convido-te a ver os episódios anteriores, a ver este, e a ficares atento, porque os próximos vêm já aí. Portanto, fica comigo, porque hoje vou falar como e porque o proprietário tem de ser mais ativo na venda do imóvel. Então, consultor, hoje vamos então perceber como podemos, porque é importante, e como podemos tornar o proprietário mais ativo na venda. Esta questão é muitíssimo importante porque vai influenciar o grau de sucesso do imóvel. Não sei que tipo de consultor é que tu és, mas talvez possas preferir o tipo de proprietário que delega para ti todas as decisões relacionadas com o processo de promoção do imóvel. Contudo, estás a perder uma oportunidade, porque o, o proprietário é uma força potencial pronta a ser explorada, só tem que ser corretamente direcionada. Isto não é pejorativo, não é? Portanto, o proprietário, nota que o proprietário é um dos interessados no sucesso da venda. É importante que expliques, portanto, o impacto das ações do proprietário, então, nesse processo. Portanto, para bem, o proprietário ainda ocupa o imóvel, ainda usufrui desse espaço. Isso pode ser um problema. Já vamos ver. Portanto, nesse espaço, que é a sua casa, ainda é a sua casa, ele continua a viver a sua rotina. O proprietário e a sua família continuam o seu cotidiano a usufruir do imóvel, daquele espaço, e há de continuar assim, pelo menos até à venda do imóvel. O problema, o problema é que o imóvel que está no mercado à venda não pode continuar a ser o lar do proprietário. Isto é uma questão de mindset, isto é uma questão de mindset, um, porque tem que se conseguir fazer esta mudança de perspectiva. Ou seja, a partir do momento em que o proprietário toma a decisão que é de vender a casa, aquela casa passa a ser um produto transacionável. Não vejo muitos proprietários com dificuldade em entender este conceito. E já vamos perceber tudinho ao longo deste vídeo.
mas é esta mudança de a casa deixa de ser da perspectiva do proprietário, claro. Deixa de ser casa, passa a ser imóvel. Como vês, ganha aqui já um novo conceito. E porquê é que deixa de ser casa para ser imóvel? Para ter espaço emocional na mente do comprador para ele percepcionar aquele produto, aquele imóvel, como o seu futuro lar. Enquanto a casa estiver ocupada pelo dia a dia do comprador, perdão, pelo dia a dia do proprietário, dificilmente o comprador consegue se encaixar, consegue se projetar naquele espaço. Por isso é que é necessário esta mudança de perspectiva. Exige esforço? Claro que sim. O que é que na vida não quando queremos uma mudança na vida, se continuarmos a fazer as mesmas coisas até então, essa mudança nunca vai acontecer. Essa mudança geralmente pode custar um pouco por causa da perspectiva de entrar num terreno desconhecido. Mas aí és a pessoa ideal para guiar o proprietário nesse percurso. Portanto, eu estou-te a dar aqui uma série de argumentos para tu perceberes a necessidade desta mudança de mindset. Eu percebo que não é fácil transmitir esta visão ao proprietário, mas eu vou-te dar agora para rematar uma frase que resume então este conceito. Resume então o porquê que tem que haver então esta mudança de casa para imóvel, para que o imóvel possa ser um lar. A casa do proprietário, não é? Não pode ser colocada à venda tal qual ela é vivida, não é? Ah, porque o modo como ela é vivida está conectada com uma rotina própria, um estilo de vida próprio, que não se encaixa necessariamente no estilo de vida dessa massa incógnita que é o comprador, portanto, essa massa de gente incógnita que é o comprador. Por isso é que tem que haver esta despersonalização, já falámos disso anteriormente, e é precisamente este o motivo para retirar o peso da rotina e do estilo de vida que é vivido por aquela família do proprietário, para dar espaço emocional, então, e psicológico ao comprador de se encaixar. Portanto, portanto isto que eu estou a falar aqui tem muito a ver com um grande desafio para o proprietário, confesso, que tem a ver com o desapego. Mas sobre isto, sobre o desapego, falaremos mais amanhã. Portanto, repara bem, repara bem, a rotina das pessoas numa casa reflete necessariamente a tentativa da satisfação das suas necessidades, sem grandes preocupações com a parte estética e, por vezes, nem sequer com a parte funcional. Por exemplo, a rotina doméstica, a rotina diária de uma família
por vezes implica que o caos se instale no quarto das crianças, ou que se transforma a mesa da sala num escritório, ou que a pilha de roupa por dobrar esteja na cadeira do quarto, ou que os sapatos e os casacos se amontoem na entrada. Isto acontece muitíssimo e as pessoas acabam por não perceber, por não perceber, por não perceber o impacto que isto tem em termos visuais e estéticos para uma casa. Nada contra a rotina de cada família. O problema, qual é o problema? O problema é que essa rotina não ajuda em nada a vender o imóvel. Lá está, é um modo de vida que está acoplado ao imóvel que não é de todo, geralmente, não é? Quando estou a falar então destes exemplos que dei, não reflete uma casa cativante e harmoniosa. Portanto, quando isto acontece, há que tomar ação, há que fazer alguma coisa. Portanto, hum, agora tu podes pensar, mas Silvia, o proprietário está a vender a casa precisamente porque não tem espaço. Por isso é que o caos se instala no quarto da criança. Por isso é que o pobre do proprietário tem que fazer da mesa da sala o seu escritório. Ele está à procura de casa, precisamente. Esse é um dos motivos. Há outros, o desejo de mudar de localização, mas grande parte tem a ver então com o espaço, com querer mais espaço, portanto, com o espaço atual já não servir. Portanto, portanto deixa-me aqui apanhar as ideias. Portanto, estás a argumentar comigo, deixa-me só aqui apanhar de novo, desculpa. Estás a argumentar comigo que o proprietário está a vender a casa porque não tem espaço. Pronto. E que se ele não contornou este problema do espaço até agora, como é que vai contornar a partir deste momento? Ora, então eu contra-argumento contigo, dizendo que este é o grande motivo para que o proprietário esteja mais ativo na venda da sua casa. E mais ativo significa o quê? Significa estar mais consciente do impacto das suas ações, mais consciente do impacto das suas rotinas, mais consciente do impacto das suas escolhas. Isto quase que parece aqui uma conversa sobre autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Para mim isto tem tudo a ver, sim, e o meu trabalho também tem a ver com esta parte, o impacto das escolhas das pessoas no seu ambiente, e é precisamente, aqui que o homestaging entra como determinante, não é? Para valorizar o imóvel. E tem que se entender então esta dinâmica. Portanto, quando o proprietário percebe então esta dinâmica, este jogo em que ele está
a rodinha do rato em que ele está preso, então ele percebe que há algo a fazer. E esse algo a fazer precisa de um combustível, precisa de um direcionamento. E então, ou seja, para ele se tornar mais ativo, ele tem necessariamente de ter motivação e coragem para mudar o modo como vive a sua casa, como vive na sua casa. Isto vai implicar esforço por parte do proprietário? É claro que vai. É claro que vai. Nada na vida se faz de forma gratuita. Eu não gosto muito de usar a parte do esforço. Eu acho que isso é uma visão assim um bocadinho pessimista e derrotista de todo o processo. Acho que o problema não tem a ver com o esforço, o problema tem a ver com entrar num terreno desconhecido e não se perceber o alcance, que ação fazer, e e com que intensidade, não é? Uh, mas esse é o motivo porque estás consultor ao lado do proprietário para o direcionar, para o ajudar. Portanto, eu tenho que ter esta motivação, esta coragem para fazer esta mudança. Por exemplo, eu apontei-te uma série de exemplos lá atrás, comuns de acontecer na rotina diária de uma família em casa. Por exemplo, se o caos no quarto da criança está constantemente instalado, então qual será a solução para retirar então o peso dessa rotina, para transformar a casa num imóvel, num produto atrativo para o mercado. Portanto, a solução, no caso do caos no quarto das crianças, é diminuir os brinquedos, claro. Embalando-os o quanto antes e deixando apenas alguns de fora, os essenciais, não é? Para a criança continuar a sua, a sua rotina. Mas aqueles que sobram, aqueles que ficam, portanto, tem que ser um número suficiente para ser possível, de forma fácil, manter a qualidade visual do espaço. Portanto, eu diria que tens que pensar, tens que propor então este exercício ao proprietário de, de pensar que aqueles últimos dias que vai estar na casa, eu tenho que se imaginar que está de férias. De férias nós não vamos tudo para o hotel, ou para o campismo, ou para a casa alugada, ou seja o que for. Vamos pouquinhas coisas, é precisamente isso, é imaginar que isto é uma situação transitória, e já que o proprietário está de saída de qualquer forma do imóvel, é uma questão de acelerar essa mudança. Por exemplo, tinha colocado não, mais atrás, então, o exemplo da mesa, da sala, sempre assoalhada de papéis. Então, assim que a casa fica à venda,
ou assim que se pensa em vender a casa, solução dar a esses papéis. Essa bagunçada tem necessariamente de ficar organizada. Para quê? Para se recuperar a função da mesa e para se recuperar a função do espaço onde a mesa está inserida. Supostamente será na sala. Uh, porque quando tens um monte de papelada na mesa da sala, aquela mesa não é para refeições, aquela mesa é para escritório. Uh, e, e aquele espaço, quando tu apresentas para um imóvel para venda, em que não está explícito, não está explícita a função de um determinado espaço, as pessoas não entendem, não é? Não entendem aquele espaço e vão passar para o imóvel seguinte e a casa fica mais uma vez encalhada. Portanto, voltando aqui à nossa exercício, bagunçada na mesa da sala. Ou arranja-se maneira de diminuir a papelada, ou arranja-se maneira de transferir a papelada para um local mais adequado, ou, no mínimo dos mínimos, tornar esse escritório ambulante, digamos assim, facilmente ocultável. É desta forma que se consegue, então, com este exemplo, não é? Transformar, então, a casa em imóvel. Portanto, todas estas mudanças, todas estas exigências, causam transtorno à rotina do proprietário. Mas é como já tinha dito o consultor, é tua função, e isto é uma obrigação tua, mais do que uma obrigação, é uma oportunidade de fazer diferente. Portanto, tem que fazer parte dos teus serviços esta consciencialização. Portanto, explicar o impacto desse esforço que vai valer a pena, não é? E também explicar, não é? O lado oposto, não é? É a consequência do proprietário não mudar o paradigma, não mudar a maneira como vive a casa. Qual será então a consequência de o proprietário não tomar ação, não começar então esta mudança na sua rotina? A consequência é naturalmente uma venda mais morosa por um valor muito provavelmente mais abaixo do esperado. Portanto, isto é uma situação que, se tu explicares bem ao proprietário, ele vai perceber que tem que, portanto, que o dinheiro que vai perder pela falta de ação não compensa. Portanto, que vale mais fazer o esforço. Um outro exemplo comum, aparece muitas vezes, é, é a roupa. A roupa não pode estar ao monte, não pode estar nem por dobrar, nem por arrumar, nem no estendal, por amor de Deus. Portanto, tem que estar organizada fora e dentro dos armários. Pelo menos, é que é mesmo o mínimo, é pelo menos. Eu aconselho que esta rotina se instale a partir do momento da tomada de decisão de venda, não é? Caso por algum motivo não, não seja possível, pelo menos esta mudança na roupa, não é? Que é isto que estamos aqui a falar.
Portanto, este esforço em manter as coisas bem organizadas está, no mínimo, presente no dia das fotos e no dia da visita. É claro que exige esforço por parte do proprietário em manter a casa em ordem. Portanto, se o comum é não ter atenção então a esta organização, portanto, obviamente que quando o proprietário tem que organizar, é óbvio que vai exigir um grande esforço. E tu tens que explicar, eu reforço, é muito importante, ao proprietário a recompensa por esse esforço. No fundo, há de ser dinheiro, não é? Portanto, no fundo, aquilo que tu tens que, a mensagem que tens que fazer passar é o impacto das ações, da ação de não fazer, de manter tudo igual, e o impacto da ação de fazer, não é? Tudo tem consequências. Ah, por último, eu despertei ali uma série de exemplos, vou dar solução para todos. O último exemplo era era a questão dos casacos e dos sapatos amontoados na entrada. Oh meu Deus, vê-se muito, vê-se muito e não. Dá a mesma sensação de arrumação e não é isso que se quer. Portanto, o que fazer então com esse problema desse amontoar de sapatos e casacos na entrada. Na entrada ou na zona onde eles costumam ficar, não é? Resolve-se como? Resolve-se. Simples. Com a diminuição de objetos pessoais. Já tinha falado em relação à roupa que fica amontoada, em relação aos brinquedos. Aqui o caso é o mesmo. O proprietário ficar, tem que ficar apenas tem que ficar apenas com os objetos, com os utensílios, com a roupa, com os sapatos, aqueles absolutamente essenciais para viver nos próximos dias, semanas, o que for. É um exercício que eu gosto de fazer, é imagina que vais de férias, tu não vais levar tudo, não é? Tu num avião, tu não consegues levar mais do que 20 e poucos quilos de bagagem. Portanto, 20 e poucos quilos de bagagem não é muita coisa. Portanto, se pensares assim, se conseguires de transmitir esta ideia ao proprietário, é, é mais fácil de o colocar então na direção certa para valorizar o imóvel. Portanto, se mesmo assim, com todas estas argumentos e soluções, não é? Se mesmo assim o proprietário argumentar contigo sobre a necessidade de tanto esforço, portanto, há aqui uma questão de procrastinação, não é? De ter que mudar a rotina, e isso geralmente tem a ver com entrar num terreno desconhecido. Não é? Portanto, porquê? Porque ele eventualmente não entende este conceito abstrato de impacto das suas ações. Portanto, é importante que fique bem explícito na conversa que tens com o proprietário, que a mudança de paradigma, a mudança de rotina,
vai ter impacto no tempo e no valor da transação. Se isto não fizer o proprietário mudar a maneira como vive a casa, então se calhar temos um proprietário que não colabora então com a venda. Será que queres mesmo ficar com esta pessoa? Será que queres mesmo ficar com um imóvel encalhado, em carteira? Enfim, ora, mesmo assim não queres perder a esperança neste proprietário. Há aqui uma última cartada, digamos assim, que é a partir do momento em que se entende o modo como a mente do comprador funciona na altura da casa, o modo como o comprador valida ou não o preço da casa, do imóvel, e o modo como a apresentação do imóvel, a qualidade da preparação para venda do imóvel interfere na tomada de decisão de compra. Portanto, estes são argumentos essenciais para fazer entender o proprietário a necessidade da mudança de rotina, não é? E a mudança e a importância de mudar a maneira como vive a sua casa. Portanto, esta coisa de perceber a mente do comprador e como é que a venda é validada por ele é muitíssimo forte. Portanto, eu recomendo que vais lá atrás, na playlist, e procures então, falei isto há poucos dias, portanto, rever os sítios relacionados então com o comprador, porque é muito importante então perceber o outro lado da moeda. Isso pode ser então um argumento que vai então desbloquear o, a mente do proprietário e torná-lo mais ativo então na venda da sua própria casa. Consultor, fico por aqui hoje. Esta foi a minha mensagem para ti. Vemo-nos amanhã.